Um tempo atrás eu fiz a seguinte pergunta: qual é a sua maior dificuldade na área de confeitaria? Então eu selecionei algumas respostas que cabiam todas sobre o tema de receitas. E resolvi trazer aqui hoje para você qual é a minha resposta, a minha dica, a minha sugestão. Porém, eu também quero que, se você tiver alguma dica ou sugestão, coloque aqui nos comentários. Então a pergunta foi: qual é a sua maior dificuldade na área de confeitaria? A primeira resposta que eu selecionei é essa daqui: a receita perfeita para fazer sucesso. Isso, na verdade, quem vai te dizer vai ser o seu público, o seu cliente. Ele que vai te dizer qual que vai ser a sua receita para fazer sucesso. Então você tem que fazer algumas receitas ou várias receitas, fazer sempre o seu melhor e deixar ali disponível. E com certeza o seu cliente vai selecionar a receita de sucesso. Quer ver só? Vou te dar um exemplo aqui no canal com os meus vídeos do último cookie do pacote. Às vezes eu publico um vídeo que eu falo: essa receita vai ser o maior sucesso. E aí, não é tanto como eu esperava. Outras vezes eu publico uma receita e falo assim: essa receita aqui é muito complicada, demora para fazer, acho que não vai ser um sucesso. E aí todo mundo curte. Então, não tem como a gente saber às vezes qual vai ser a receita de sucesso, mas com certeza o seu público, o seu cliente vai te dizer. A próxima é: já faço bolos e doces em geral, mas nunca trabalhei com cookies. Bom, a experiência você já tem. Então agora é seguir a receita passo a passo ali direitinho. Porque sim, quando a gente faz cookies, as etapas, as técnicas, alguns procedimentos são diferentes. Aí a gente tem que seguir aquele passo a passo, 1, 2, 3 que eu gosto de dizer. Mas como você já tem experiência, é só prestar bastante atenção, fazer o passo a passo, que eu tenho certeza que você consegue. Por exemplo, aqui no canal eu publiquei uma receita de cookie com noz pecan. Mas essa receita a gente usa a brown butter, que eu gosto de chamar de manteiga dourada. Isso quer dizer que primeiro, antes de fazer qualquer coisa, a gente precisa derreter a manteiga até chegar a um ponto bem castanho para a gente poder utilizar essa manteiga no nosso cookie. Quando a gente derrete a manteiga a esse ponto, ela começa a exalar um aroma de baunilha que faz toda a diferença na textura, no sabor do seu cookie de noz pecan. E esse passo é bem importante, até porque você não pode deixar a manteiga queimar. Porque se a manteiga queimar, aí realmente já foi tudo pro beleléu, né? Então é isso, é seguir o passo a passo. Pediu para derreter a primeira manteiga? Faz esse o primeiro passo a passo. Se a receita já diz: comece pré-aquecendo o forno, depois você faz o resto, vai lá e pré-aquece o forno. É só colocar tudo em prática. Número 3, o ponto das receitas. Para isso, realmente é muito importante saber. E aí eu te conto 2 segredos. Um deles é você ter atenção. E o outro segredo é você ter paciência. Então, paciência na cozinha é assim, chave. E utilizando esses 2 segredos, atenção e paciência, você consegue seguir e chegar no ponto da receita direitinho. Vou te dar um exemplo também. Aqui no canal tem uma receita de brookie, que é o cookie brownie ou brownie cookie. Bom, é uma receita de brookie. E aí é muito importante para essa receita, para você conseguir acertar o ponto dessa receita, que a massa vá para a geladeira. Então, atenção, massa na geladeira? Massa na geladeira. Agora chegou a hora da paciência. Então você deixou lá a massa durante 30 minutos na geladeira. Ainda não está no ponto certo, ela ainda está um pouco líquida. Vai deixar mais tempo, vai deixar 1 hora, 2 horas, 3 horas, o tempo que for. Porque às vezes você fala assim: poxa, mas na geladeira da minha amiga ficou 1 hora, na minha geladeira ficou 2. São geladeiras diferentes, às vezes a geladeira dela tá vazia, a sua tá cheia, colocou na primeira prateleira, colocou na última. Então tudo isso vai fazer diferença. Atenção e paciência. Número 4, acertar as receitas. E para isso, a resposta é simples, é prática. Pura e simplesmente prática. Às vezes a gente não consegue acertar de primeira e às vezes a gente tem a sorte de principiante, mas é simplesmente praticar. Por exemplo, a primeira vez que eu fui fazer biscoitinho com maisena, falei: vou fazer aqui, mistura tudo, põe no forno, tranquilo, facinho. Eu lá, feliz da vida, fazendo meu biscoitinho de maisena, quando eu olho pro forno, aquilo lá tava virando uma panqueca. Falei: eu não acredito. O que eu errei nisso daqui? Eu era bem novinha, não lembro nem quantos anos eu tinha. Mas eu fiquei super chateada, super brava, porque o meu biscoitinho de maisena tava virando uma panqueca. Aí fiquei brava, falei que nunca mais ia fazer nenhum biscoito que tivesse maisena, porque não dava certo fazer biscoito com maisena, não queria fazer mais nada.
Bom, de qualquer forma, depois que eu tirei do forno, eu cortei aquilo ali em quadrados e comi mesmo assim. Só que daí, depois eu fiquei pensando, por que será que eu errei, né? Sabe qual que foi meu erro? Eu não pré-aqueci o forno. Vê se pode. Qualquer receita que você for fazer, você tem que pré-aquecer o forno. Eu achei que isso não era tão importante assim, sabe? Ah, eu ponho lá no forno, ligo, de repente tá bom. Então, pré-aqueça o forno. É prática. Hoje em dia eu já faço várias receitas com maisena, os meus biscoitinhos ficam maravilhosos e eu sempre pré-aqueço o forno. Então, se você gosta de fazer cookies, biscoitinhos e bolachinhas, prática, prática e prática. Número 5. Falta de experiência. Cozinho básico. Bom, se falta experiência, só basta você praticar. Se você cozinha o básico, talvez você goste de cozinhar, então é só praticar. E aí a gente vai praticando também em níveis, né? A gente começa assim, um nível fácil, vai fazendo aquela receita que junta tudo, mistura e tá pronto. Aí depois você vai para um nível médio, aquela receita que começa a falar que tem que separar a clara da gema, sabe? Que às vezes tem gente que já surta nessa hora. Começa fazendo essas receitas de nível médio até você chegar no nível hard e aí você pode fazer tudo que você quiser na sua cozinha. O próximo é técnicas. Bom, para isso, se a sua maior dificuldade é saber as técnicas, o que você precisa fazer é estudar. Estudar, estudar e estudar. Você vai ler artigos sobre culinária ou sobre as receitas que você gosta de fazer, você vai assistir vídeos no YouTube, você vai fazer cursos, vai estudar sobre instrutores de culinária brasileiros, americanos, franceses, italianos. Cada um vai te dar uma dica diferente, cada um vai te explicar uma técnica diferente e às vezes para fazer a mesma coisa. E é também importante você buscar entender o porquê de quando erra alguma coisa. Então, essa receita não deu certo. Por que não deu certo? O que aconteceu aqui de errado? Será que eu medi um ingrediente errado? Ou foi a tal da substituição que eu fiz? O forno estava pré-aquecido? Eu lembrei de levar a massa para a geladeira? Entender o porquê que deu errado. Quando a gente quer saber quais são as técnicas, o que a gente precisa é estudar. Número 7. Deixar o cookie alto e macio. Bom, eu acho que todo mundo quer fazer aquelas receitas que a gente vê na internet, daquele cookie bem alto, macio, típico de foto de Pinterest, sabe? De Instagram. Então, para isso também nós temos alguns segredinhos. Tem aqueles segredos do cookie perfeito, que eu já falei aqui no canal, também tem e-book, mas também tem alguns segredinhos pra gente fazer o cookie sempre alto. Além, claro, de saber a receita icônica desses cookies maravilhosos. E para isso, o último cookie vai ter um curso completo te explicando como fazer essa receita maravilhosa. E assim você vai sempre conseguir ter os cookies bem altos e macios. Número 8, a falta de improviso. Bom, pra gente começar a improvisar as coisas, o que eu posso dizer é que isso vem com o tempo. Porque quando a gente começa a improvisar as coisas, logo no comecinho que a gente tá assim, se aventurando na cozinha, vai sair umas coisas bem engraçadas, bem queimadas, bem estranhas. Então, o improviso vem com o tempo. Por exemplo, quando eu vou fazer qualquer receita de cookie, lendo a receita, eu já sei se ali tem ovo a mais, manteiga de menos, se eu vou colocar mais farinha, talvez eu possa acrescentar outra coisa. Eu já sei improvisar quando eu vou fazer qualquer receita de cookie. Agora, se eu for fazer uma receita de bolo, aí não. Aí eu já não tenho a técnica do improviso. Em compensação, a minha mãe, ela pega uma receita daqui, outra receita daqui, outra, ela monta uma receita ali e pronto. Saiu a receita dela. Então, isso tudo vem com o tempo. Aí você vai conseguir improvisar cada vez mais e melhor na cozinha. E número 9, receitas que rendem bastante. Porque na minha região não consigo vender caro. Bom, a gente adora receita que leva poucos ingredientes e que rende bastante, né? Principalmente quando os ingredientes também são simples. Então a gente tem que ir atrás de receitas que tragam isso que a gente quer pra gente, né? Aqui no canal tem várias receitas assim, por exemplo, a receita de rosquinha, de petit four salgados de padaria, poucos ingredientes, simples e rendem bastante. Agora, em relação a que na sua região você não pode vender caro, você também tem que comparar com as outras pessoas quanto que elas estão vendendo, aquele produto que você também quer vender. E se por acaso, depois que você fizer as contas, do seu gasto, da sua hora trabalhada e tudo, de repente o seu produto ainda está saindo um pouquinho mais caro que das outras pessoas, aí você vai falar para o seu cliente, bom, eu uso ingredientes de primeira qualidade, a minha embalagem não agride o meio ambiente, eu faço entrega, você vai falar qual é o seu valor e não só o preço do seu produto. Então você tem que valorizar o seu trabalho, que é bem feito,
que é feito com amor. E já que o assunto desse vídeo foi receitas, eu acho que agora chegou a hora da gente ir lá nas playlists do canal e procurar qual receita que a gente vai fazer hoje. Te vejo no próximo vídeo.